Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MotuCast, o podcast que responde sim às suas dúvidas sobre o mundo da lubrificação. Eu sou o Cássio Cortes e hoje no nosso quarto episódio, um rolê especial para você aí que vive esse mercado, tá no dia a dia. A gente vai falar sobre o mercado nacional de lubrificantes, sobre algumas polêmicas, né? Produto clandestino, produto falsificado. E para isso a gente está recebendo um convidado muito especial, o Thiago Castilha, que é diretor de comunicação do Sindilub, né, o Sindicato do Comércio aí de Lubrificantes. E mais uma vez, o nosso glorioso Rafael Hess, gerente de produto da Motu. Thiago, primeiramente, seja muito bem-vindo. Cássio, muito obrigado. Rafael, obrigado ao Motu aí pelo convite. A gente tem realmente um tema polêmico para tratar e virou uma doença nacional isso. O problema do clandestino, do falso e lubrificante sem qualidade está corrompendo aí, está maltratando o nosso consumidor, que nem vai perceber isso agora. E gerando muita dúvida, né, na galera. A gente tem hoje, se você puder trazer alguns números macro aí, Thiago, do nosso mercado, que tamanho tem esse mercado, qual é o peso desses problemas aí que a gente está mencionando versus o total do mercado? É um número duro de falar, mas é a melhor coisa para resolver um problema, né? A gente trata como se fosse uma doença, é fazer o exame. A gente foi lá atrás uma consultoria mundial, que aqui no Brasil é a Klein Consulting, para trazer o dado aí específico, né? Então a gente conseguiu mensurar o tamanho do problema. Hoje, o mercado de lubrificantes vale 35 bilhões de reais anualmente. A estimativa da consultoria é que 10% desse mercado é sem qualidade, com vício de qualidade, falsificado ou clandestino. Então, a gente tem aí uma pandemia no setor de lubrificantes brasileiros de produtos de baixa qualidade ou sem qualidade, né? Explica pra galera qual é a diferença entre produto falsificado, produto clandestino, produto pirata. A gente está falando aqui tratando de uma doença, mas é uma doença que tem várias variantes, né? Tem várias variantes. Muito boa essa, Cássio. Cara, o clandestino é o cara que faz um fundo de quintal. Muitas vezes ele até tem uma NP, mas faz uma barriga de aluguel e ele faz o X-óleo, faz o fundo de quintal e põe para vender no varejo. Você tem o falsificado, que ele pega uma brand, aí, uma marca, e copia. Alguns aí estão se especializando. A gente está falando de crime organizado, a gente não está falando de o cara que tem desconhecimento. Esse aí é um cara que copia nos mínimos detalhes, né? E o com vício de qualidade é o cara que está sempre ali na margem, né? Então, coloca menos aditivo do que deve, enfim, e outras práticas aí que a ANP sempre está pontuando, né? É importante destacar, né, que no Brasil a gente tem uma legislação para isso, a gente tem um órgão regulador, que é a Agência Nacional do Petróleo, e é o que rege esse mercado. Então, se não tem registro na ANP, o consumidor tem que estar atento com isso, já é um óleo que está cortado, não pode colocar no seu motor. É a mesma coisa que você comer um iogurte que não tem registro na Anvisa, né? É um risco parecido, né, Rafa? É isso aí. E o Thiago falou, é bem importante que você tem esses que não são tão gritantes assim, que está trabalhando na margem. São lubrificantes que são, assim, oficiais, podem ser comercializados e tudo mais, mas trabalha na margem. Então, você não tem muito como detectar isso, né? Pescar isso do mercado. Apesar de que tem um trabalho aí desses órgãos reguladores de sempre estar fiscalizando na rua e, eventualmente, sempre sai alguma coisa ali que está fora da especificação. E, infelizmente, isso aí bagunça bastante o nosso mercado, né? Isso. Exato. Eu acho que eu até cortei você, desculpa, mas é importante dizer assim, o Brasil ele evoluiu muito nisso. O programa da qualidade dos lubrificantes começou em 2007, o Sindilub foi um dos caras que cobrou para ter isso. E a gente tem no Brasil, sim, muitos bons produtores nacionais, assim como as marcas excelentes aí internacionais. Só que, como em qualquer setor, a gente tem ali uma parcela que vive do vício da qualidade, que trabalha de maneira aí para lucrar mais do que o necessário, né? E se aproveita aí da falta de conhecimento do consumidor, né? O consumidor, para identificar um ponto desse, o primeiro ponto básico é o preço. Então, assim, um óleo básico custa X reais. A gente não vai falar preço aqui porque cada um tem uma especificidade, né? Você tem bases aí mais complexas, como das top brands, e você tem bases mais simples aí dos óleos mais simples. Mas você juntar o preço do básico com aditivo, o custo da embalagem, não tem como um óleo
custar R$ 9,90 na prateleira. Sim, não existe milagre. Né? Aliás, R$ 9,90 hoje em dia você não compra nada, é custo. Sim. É custo. E ainda assim, essas marcas também têm questões fiscais. Então, está lesando todo mundo, o consumidor, o governo, que deixa de arrecadar, e um setor empresarial que é muito sério, que tem empresa aí que investe em qualidade, em pesquisa, investe aí em deixar o nosso consumidor sempre protegido, né? E está lesando principalmente o seu motor, né? Se você acabar fazendo uso de algum tipo desses produtos. Rafa, isso quando a Motul trabalhava nas partes mais de topo do mercado, com produto importado, eu imagino que até não era uma coisa que tivesse tão presente na rotina, mas depois que passou a ter a fabricação nacional, grandes volumes, produtos voltados aí também para carros e motos mais de entrada, eu imagino que isso tenha se tornado uma pedra no sapato às vezes, e que vocês tenham até um trabalho de catequizar o ponto de venda, de aprender a educar na ponta, né, o pessoal em relação a essas questões. Exatamente. Isso é grande parte do nosso trabalho, né, como departamento de produto, departamento técnico, é trazer informação para o mercado, porque a gente sabe que o mercado é muito carente disso. Isso, sem dúvida, acaba nos atrapalhando um pouquinho. A gente vem nesse movimento forte ultimamente de estar cada vez mais presente e ser uma marca não só francesa, mas também brasileira, para o público brasileiro, pensado para o público brasileiro. E foi por isso que a gente começou a voltar os nossos olhos para a produção nacional. Não por N motivos, né? Mas dentre alguns deles, para ter um produto específico para o nosso mercado, para atender o nosso mercado. A gente tem a fábrica lá na França, em outros países também, que atendem demandas globais, mas nada melhor do que você fazer aqui no Brasil para atender exatamente o que a gente precisa, num custo muitas vezes melhor e com uma logística também bastante melhor. Mas a gente tem que realmente fazer um esforço um pouquinho maior para trazer essa informação de que o que é feito aqui é tão bom, ou no nosso caso, melhor do que a gente importava até pouco tempo atrás. Agora, quando você tem tantos... Podemos chamar aqui, né, de... Nem dá para usar a palavra player, né? Porque player é quem participa do jogo. Quando a gente tem tantos atores aí, mal intencionados mesmo, acaba gerando essa grande doença dos tempos modernos, que é a desinformação, né? E aí a desinformação, às vezes, respinga nos players sérios, né? A gente sabe que a Motul aqui, a fabricação nacional, a embalagem é um pouquinho diferente lá de fora, e o pessoal, o Thiago citou aqui, tem até 10% de óleos que não são legítimos, vamos chamar assim. Então a pessoa já meio que liga o radar, já liga uma desconfiança, e aí vê uma tampa diferente ali. Não, isso aqui não é Motul, não. É Motul nacional, né? Tem como mostrar aí a diferença? Bom, então aqui a gente tem os dois produtos aqui para a gente poder comparar, principalmente a embalagem, né? Esse aqui, que é uma linha nova, que é a linha Engen, que é uma linha bem voltada aí para ser um produto sustentável. E o 5000 Plus 10W40, que é um dos produtos que a gente fabrica, um dentre os 8 que atualmente a gente fabrica aqui no Brasil. E aí a gente vê essa tampa que é diferente do que a gente já estava acostumado, que na verdade, desculpa, já é uma tampa que existe para os produtos importados. E o que acontece é, aqui no Brasil, justamente o que eu falei, a gente tem voltado os olhos cada vez mais para a produção nacional, e essa tampa nova justamente vem para estar alinhado ao que a França vai fazer daqui a algum tempo. O Brasil saiu que na eles já frente estão aí. indo para esse movimento de mudar a Sim. tampa, padronizar a embalagem, que essa embalagem também é diferente da antiga. Então, desculpa, na verdade a gente já está na frente. Bom, então por conta dessa bagunça no mercado, junto com essa falta de informação, acaba até gerando uma dúvida, um ponto de interrogação no público onde não existe. E atrapalha justamente esse movimento que a gente vai fazendo cada vez mais, esse olhar no futuro que a Motul já tem, de investir cada vez mais no mercado e na fabricação brasileira, nos produtos legitimamente brasileiros, feitos para os brasileiros. Inclusive com o potencial de, muito em breve, se tornar um polo exportador, né? O Brasil também mandar a Motul made in Brasil para toda a América do Sul aí. Agora tem algumas dúvidas da galera que a gente abriu na caixinha de perguntas lá em @motulbr. Eu confesso que as dúvidas da galera muitas vezes são minhas também aqui. A legislação nacional exige que haja óleo reciclado na composição? Não é bem assim. Eu acho que é importante a gente desmistificar tanto essa obrigatoriedade que o pessoal imagina, que não é isso, né? É uma questão opcional você usar ou não na sua formulação, até porque cada indústria, cada marca tem
suas especificações e suas determinações para produzir um óleo, né, Rafa? E o que é importante dizer sobre o re-refino, que é esse óleo usado, coletado e passa por um processo para se tornar óleo novo? Muitas vezes esse produto é igual ou melhor do que um óleo básico extraído do petróleo, porque nesse processo ele sofre aí todo um processo de reconstituição e ele tem uma estabilidade química fantástica. Então, muitas vezes aí você tem um produto superior, falando de básico, para ser aplicado no óleo lubrificante. O que é importante frisar é que a indústria nacional ela segue aí uma legislação muito boa no Brasil. O Brasil ele foi precursor nisso e a indústria do lubrificante também foi, tanto na questão do óleo usado, que é um problema, tá? O óleo usado, para você ter ideia, uma gotinha contamina aí mais de 1.000 litros d'água. Então, um litro contamina água pra caramba, 1 milhão de né? litros Exatamente. de água, uma piscina olímpica. E essa daí é uma legislação mais antiga e o produtor ele tem a responsabilidade, pela participação dele de mercado, de contribuir e comprar ali, custear essa coleta de óleo usado. E assim acontece também com a embalagem, tá? Então, a embalagem não é só você botar no mercado e vender, né? Você tem ali a responsabilidade dessa embalagem retornar, ser reciclada e não ir para o meio ambiente, porque ela também tem resíduo contaminante e a questão de ESG no nosso setor é muito levada a sério, né? Então, já são legislações aí mais antigas e que funcionam muito bem, estão sempre em revisão, né? E aproveitando esse gancho, né, assim, a gente está falando de questões que, no fim do dia, são... tudo faz parte da economia circular, né? Ou seja, Exato. Você tentar diminuir o máximo possível o impacto ambiental através de um ciclo que você faz aquele produto, seja a embalagem ou o próprio óleo, voltar ao início da cadeia, né? Da linha ali de tempo de uso dele, do ciclo de uso, para você ter menos impacto, que é o que a gente quer, o que a gente pensou e trouxe nessa linha que é lançamento, a linha NGM, que tem várias coisas aqui pensando nisso. NGM vem de Next Generation, né? A próxima geração aí de lubrificante. Exatamente, Next, New, enfim. É uma embalagem que tem 50% aí de plástico reciclado. Falando do óleo especificamente, né? Um óleo regenerado, o termo técnico certo para isso é o óleo de refino. E o mais legal disso tudo é que a gente não está deixando de lado a qualidade. A gente chegou num ponto de avanço tecnológico, que a Motul é sempre pioneira nisso, está sempre desenvolvendo, estudando para ter o melhor produto. A gente consegue ter um produto com muito menor impacto ambiental, uma menor pegada de carbono, com desempenho igual ou superior ao que a gente já tem hoje. Então, a gente não precisa mais escolher entre um produto só que vai te trazer alto desempenho ou um produto que vai ser ambientalmente mais amigável. Você pode ter as duas coisas, um produto de altíssimo desempenho, ao mesmo tempo que você não traz tanto impacto aí para o meio ambiente. Legal demais. Isso daí é tendência, né? E assim, é uma necessidade. Se a gente não cuidar do nosso planetinha, não vai ter aí o que sobra, né? É o único que a gente tem, né? Por enquanto é o único, né? Hoje a gente tem uma indústria nacional no Brasil, que é tradicional, que ela é uma das 5 maiores e até melhores no mundo em fazer isso. Os caras têm uma planta de hidrogênio para conseguir craquear o Oluk, né? Que é o óleo usado, e eles conseguem produzir como se fosse uma refinaria, qualquer tipo de produto a partir desse óleo usado. E não tem nenhuma diferença de qualidade? Na verdade tem. Hoje você consegue um óleo, que a gente chama de óleo de re-refino, né? Que é o termo técnico correto para esse, o resultado do Oluk, do tratamento químico do Oluk, de qualidades similares ou até melhores do que um óleo básico virgem. E aí até é uma dúvida que acho que da maioria das pessoas, e até acho que é legal a gente deixar claro esse ponto que você comentou, me corrija se eu estou errado, você é o expert nesse assunto, mas a gente aqui como importador, até pouco tempo atrás, né, só importador, a gente de alguma forma precisa investir ou pelo menos precisa se preocupar com o destino do óleo que a gente está vendendo. Então Exatamente. A gente precisa dar de alguma forma algum tipo de tratamento para o óleo que foi usado.
Não importa se você fabrica ou não, você precisa fazer isso. E se você passa a fabricar, eu acho que não necessariamente a gente precisa colocar na composição, mas que sim a gente precisa ter esse cuidado com o óleo que a gente coloca no mercado, fabricando ou não. E aí... eu acho que um ponto importante para destacar, né, a indústria do petróleo e do lubrificante especificamente saiu na frente quando fala de ESG, mas ESG de verdade, não é só ESG para dizer que faz, entendeu? Em 2012 saiu a lei da logística reversa da embalagem, que tem ali a responsabilidade dos produtores de dar o destino final dessa embalagem. Então você compra para trocar na sua casa, você é apaixonado por carro, você tem que levar para o lugar adequado, e aí esse produtor que participa desse plano, ele vai dar uma destinação para a embalagem. E assim também acontece com o óleo, ele tem uma responsabilidade em cima do volume que ele tem de óleo vendido, de cooperar com esse sistema para ele conseguir recuperar o óleo na oficina mecânica, na troca de óleo, e aí vai para uma indústria de re-refino. Então, eu acho que para fechar esse ponto, que é uma dúvida, sim, o produto pode ser igual ou superior, e aí cada produto, cada fabricante tem sua especificidade. Muitas vezes tem um cara aí que vai usar um óleo grupo 2, né? Estou do lado de um cara que entende muito, né? Essa parte técnica aí do óleo, mas um grupo 2 de excelente qualidade, que é um óleo aí usado na grande parte das formulações. Mas o que é importante dizer, e também ligado ao nosso tema, a indústria que é séria, ela colabora com a logística reversa do óleo, da embalagem, ela contribui com o imposto. Então a gente tem um mercado aí que tem tudo para ser saudável, mas tem muito esperto, oportunista e bandido, porque óleo falso, óleo clandestino é crime, e você tem as corresponsabilidades, tem a corresponsabilidade de quem vende esse óleo, de quem fabrica, de quem aplica, e está bagunçando o mercado. E quem compra também tá sendo irresponsável, né? Porque tá mantendo essa Exato. cadeia. No olho da lei, e aí a dúvida que a gente sempre tem, né? Pô, qual que é o papel do consumidor disso? O consumidor, ele é leigo. Tirando os apaixonados por motor, né? Que eles sabem o que eles estão comprando e reconhecem a qualidade, a grande maioria é leiga. Então, é o papel da indústria toda destacar, fomentar, se unir, né? E foi por isso que a gente criou o programa Juntos pela Qualidade, eu brinquei, né? Eu faço as brincadeiras bem idiotas, bem quinta série muitas vezes, que ia ser o We Are The World, né, dos lubrificantes. A gente não teve o mesmo nível de cantor por conta de orçamento. Mas a ideia é juntar todos os atores importantes e trabalhar junto, porque não adianta a companhia A, B ou C fazer sozinha. Todo mundo tem que trabalhar com a mesma direção, que é chamar as autoridades e fomentar a denúncia. Inclusive, aproveitando o podcast aqui, eu acho que a gente poderia falar que existe um canal na ANP, tem um e-mail lá que é anônimo. Então, se você pegar um produto aí que você desconfia que seja falso, vai lá na ANP, ouvidoria@anp.gov.br, manda um e-mail, liga, o pessoal vai para cima e faz fiscalização. É como se fosse um disque denúncia, né? A gente tem que fazer o dever de cidadão aí para ajudar a coibir. E quanto mais denúncia tiver, mais os caras têm grana, porque o recurso vem conforme tem denúncia. Sim. Então a gente pode pegar essa nação aí de apaixonados por motor, por carro, e usar essa força aí para promover uma coisa boa para o mercado. Que legal demais, né? A gente está falando de algumas coisas que a gente sabe da realidade do Brasil, né? O Brasil é esse lugar maravilhoso com seus prós, com seus contras. A gente está falando de problemas aí como falsificação, como produto clandestino, que são coisas ruins, mas vamos também enaltecer as coisas boas, como esse serviço aí de ouvidoria da ANP. A própria cadeia, como consumidor mesmo, a cadeia da reciclagem do óleo, né? Da disposição. Cara, eu nunca troquei um óleo. Correndo também no autódromo, a gente vê sempre o cuidado de realmente descartar da forma correta o óleo usado. É uma daquelas coisas que, óbvio que cada indivíduo é estatisticamente irrelevante, né? Mas na minha observação aqui de dia a dia, me parece ser uma daquelas coisas que a gente pode dizer, pô, isso aqui funciona bem no Brasil. Né? Cara, e é importante a gente pegar esse momento que a gente está bacana aqui e destacar a indústria do lubrificante. Ela foi precursora na logística reversa, ela foi lá primeiro
para se posicionar na frente da indústria do pneu e de outras indústrias que depois vieram. Mas a gente tem uma legislação séria, é organizado, só que esses caras aí, que são bandidos, eles correm na margem, né? Aí a gente tem esse trabalho aí de ter mais um esforço, de juntar todo mundo e trabalhar aí para fomentar as boas práticas. Quem ganha com isso é sempre o consumidor. Bacana. Mais dúvidas da caixinha aqui, Rafa. Existem diferenças de cor, cheiro e viscosidade entre o óleo nacional e o importado na mesma especificação? Tem. Quais? Tem e são esperadas. Às vezes, para um mesmo produto, a gente espera que existam essas diferenças, porque a matéria-prima pode gerar essa diferença, que não necessariamente, na verdade, não deve mudar a especificação ou característica do produto. A gente precisa produzir como uma empresa séria o produto de acordo com a especificação que a gente está colocando aqui na embalagem. Se a gente fala que esse é um produto semissintético com viscosidade 10W40, ele precisa ter essa especificação, diferente até de companhias que trabalham à margem, que isso pode sair um pouco para cima ou para baixo. Não dá nem para chamar de companhias, né? É importante, Companhia né? tem CNPJ. Companhia tem CNPJ e tem seriedade com o consumidor dela, né? Então, assim, podem ocorrer essas variações, elas são esperadas, mas sempre dentro da norma. E, de novo, o que é importante isso nunca vai alterar a característica, desempenho do produto. O produto é esse. E aí, falando um pouquinho mais sobre se o produto é nacional ou importado, é a mesma coisa. O que é feito aqui no Brasil, obviamente, é um produto diferente. Não é o mesmo produto do que é fabricado na França. É difícil as pessoas, às vezes, assimilarem isso por aquilo que a gente estava falando um pouco antes aqui, né, da questão do produto que é feito no Brasil e tudo mais, mas a gente, de novo, um dos motivos que a gente começou a focar na produção nacional foi para trazer um produto que atende a nossa exigência, que é diferente de outro país, de lá de fora. Então, ele verdadeiramente é um produto melhor do que o importado. E, obviamente, vai ter uma diferença de cor que é só visual. Sim. Esse tipo de variação é muito comum, né? Vou contar um caos aqui. Eu morei 2 anos na Califórnia e era meio moda quando eu morava lá. O pessoal que gosta de um conhecido refrigerante feito à base de cola. Não, eu quero o mexicano. Buscava a latinha do México porque era melhor, era diferente. Por quê? Porque no México o açúcar vinha da cana-de-açúcar e nos Estados Unidos o açúcar vem do milho, né? Do corn syrup. E de fato, se você botar uma do lado da outra, você sente a diferença de gosto. Mas os dois estão homologados ali pelas suas respectivas Anvisas e se você não botar um do lado do outro e tomar um em cima do outro, você não nota nenhuma diferença. Não, com certeza. Você falou da tua experiência da Califórnia, eu tive na China recente, né? E todo mundo que me acompanha morria de rir na parte da comida. Então, assim, realmente o que me falavam que o cheiro da comida realmente é esquisito. Eu não sei traduzir. Quem for para lá vai quebrar a cara e vai entender. Eu tive um dia que a gente estava andando lá em Xangai e tinha um Five Guys. Aí a força da marca Sim. E do padrão, que é uma coisa legal, né? Aí o cara, falei, hoje eu vou me dar bem. Pedi lá um cheeseburger, uma batata. E aí a gente percebeu que quando existe uma marca, existe um compromisso com a qualidade, é perfeito. O grande detalhe, que diferente do McDonald's local, não podia falar marca, mas eu já falei 2 até. Diferente do McDonald's local, tal, o cara do Five Guys, ele seguiu o padrão à risca, ou seja, ele lavava a chapa. Então, o hambúrguer... Tinha gosto de sabão. Exato. Não, na verdade, tinha um gosto do Five Guys em qualquer lugar do mundo. Sim. Que é a força da marca. É a mesma coisa quando a gente fala de Motul ou de outra marca top, né? Os caras seguem um padrão de qualidade, têm um compromisso com a marca. Então, de novo, a gente tem muito problema no Brasil, mas tem muita gente séria trabalhando e a indústria nacional é tão competente quanto as outras, né? Afinal, o brasileiro, ele realmente é maluco por carro, né? E por moto também, né? Por tudo que faz barulho. É uma das razões de sucesso da Motul aqui, né? A gente tem realmente um percentual grande do mercado consumidor que faz questão de ter o melhor produto ali. Agora a gente sabe também que na realidade econômica brasileira, muitas vezes a decisão é feita muito na base de preço. Isso acaba alimentando, né, esse mercado paralelo aí.
Tem que ser competitivo, né? Eu acho que a competitividade em qualquer mercado é importante. Mas o mercado paralelo, ele acontece justamente porque a gente não está num momento fácil, a população está endividada. Esse é o fator principal, porque não decola. A economia não vai para lugar nenhum, a população está endividada. Porém, é um problema que é cíclico e vai prejudicar ele, não agora, mas um pouco mais para frente. O cara, quando vende o carro, o próximo dono vai ter um prejuízo grande, que a gente sabe que o óleo, diferente do combustível, não vai aparecer ali. Mas mais para frente vem, e quando vem forte, né, Rafa? Aí o tamanho do prejuízo é pesado. E para o cara que roda muito também, né? Imagina o taxista, o frutista, né? Exato, e você cata assim, alguns perfis profissionais, né? O motoboy, que aqui em São Paulo é uma profissão que tem muito, né? Ele cuida bem da moto dele. Então, muitas vezes o cara usa um óleo clandestino ou pirata, vai acabar com o sustento dele. É a mesma coisa com o caminhoneiro. O caminhoneiro, o óleo é uma das coisas que ele mais se preocupa, né? Agora, a grande massa de automóveis, muitas vezes ele nem sabe que o óleo vai no motor dele. Aí fica mais uma dica aqui no podcast do Motul. Acompanhe a troca de óleo do seu carro, que muitas vezes você está consumindo um óleo que você nem sabe qual que é. Fora que é um barato, né? Eu adoro troca de óleo ali, ver saindo, ver entrando. Eu já falei aqui antes, eu troco óleo mais do que precisa até, porque sempre me dá aquela sensação de sangue novo, principalmente na moto, né? O motor que trabalha mais estressado, né? Que você tira ali uma potência específica maior, você nota muito a diferença. E essa cultura que a gente tem automotiva é muito legal, mas muitas vezes na correria, e não vai no auto center, né? Tem a questão do óleo a granel também. Então, assim, cara, você vai num lugar que tem óleo a granel, realmente o custo é um pouco melhor, né, Rafa? Sim. Só que você tem que tomar cuidado, você tem que ver se aquilo ali está identificado. Se você for um consumidor mais atento, tem que ter uma etiqueta ali. Eu ia perguntar isso, quais são para o consumidor, assim, no ponto de venda, quais são as dicas para ficar ligado? Eu vou falar do ponto de vista aqui que a gente tenta explicar para todo mundo, eu acho que o Rafa complementa, né? No ponto de venda, principal fator aí, preço. Então, não tem mágica. Se você sabe quanto custa, em média, um óleo bom, um óleo, vamos dizer assim, alternativo, né, de boa qualidade, ele tem que estar em torno daquilo. Porque é muito simples, é óleo básico, embalagem, né, o aditivo que vai dentro, que representa mais da metade do valor do lubrificante, porque é uma composição química importante, e aí tem imposto e toda propaganda. Tal. Então, assim, o preço gira em torno daquilo, alguns mais, outros menos, né? Esse é o principal sintoma. Onde há óleo a granel, tem que observar o tambor. Então, o tambor que está ali, não tem uma identificação, está arriscado, está remarcado, ele pode ser um sinal que o ponto de venda ali põe outro tipo de óleo, que aí já é outro problema, né? É má fé de quem vende o óleo, mas é um outro sintoma, né? E basicamente isso. É interessante, eu não vou estragar mais uma embalagem, toda vez eu estrago quando eu venho num podcast, mas tem um rótulo aí, tem um lacre. Cara, quando você vai trocar o óleo, você tem que prestar atenção se esse lacre está vedado. Porque, de novo, pode ter má fé de alguém colocar um outro óleo dentro de uma embalagem, né? Então, eu acho que esses são os pontos principais, né, Rafa? Assim, é bom a gente falar desse assunto para desmistificar, porque a tendência é cada vez mais, de novo, a gente está falando de questões ambientais, da logística de reversa, da companhia realmente aplicar o ESG de verdade, né? E é uma tendência cada vez mais a gente ter o uso de embalagens a granel. É melhor para todo mundo sob todos os pontos de vista, em termos de embalagem, de custo, de menos desperdício de produto, né? Você coloca ali exatamente a quantidade do que o carro ou a moto precisa, mas eu acho que observando esses pontos aí, que eu acho que deveria ser natural para todo mundo fazer, além disso também, né? Óbvio, acho que é legal da gente pontuar que você escolheu um lugar de confiança para trocar, por exemplo, as garagens Motul, que são lojas aí, entre aspas, credenciadas nossas, para você ter um nível de confiança ainda maior. Um atendimento muito diferenciado nas garagens Motul, mas se você não tiver nesse Brasilzão afora ou uma próxima, cria essa relação de confiança, né, com a sua oficina para realmente poder cobrar, inclusive, né? Peraí, eu não vi você abrindo esse lacre aí, Zé, meu amigo, que eu troco óleo sempre aqui, né? É importante isso. Qual é, Zé? Porra, cadê o lacre, Zé?
De novo, quinta série baixando, né? Perdeu o lacre, Zé. Cadê? Pô, que legal demais. Mais uma aula aqui do Rafa. Muito obrigado também, Thiago Castilha. Mensagens finais aí, onde é que a galera pode encontrar mais informação? Não sei se o Seedlube tem alguma página que compartilha esse tipo de guia de cuidados, né, para o consumidor. Cara, o Seedlube está em todas as redes sociais, é só procurar pelo Seedlube. A gente está batendo forte, aí a Motul é associada do Seedlube, ela tem um compromisso também com a qualidade, não só no produto, mas com o ecossistema, né? E basicamente nas redes sociais você vai encontrar, e também no nosso trabalho junto aí ao governo, às autoridades, realmente batendo nisso, né? Desde que a gente começou esse trabalho do Juntos pela Qualidade, a gente tem um número aí de quase 500 mil litros apreendidos, sejam pirata, clandestino, de baixa qualidade, né? E a filosofia é a seguinte: não importa se seja 1 litro ou 500 mil litros, 1 milhão de litros, a gente está comprometido aí com a qualidade e com o consumidor, né? E fica aqui um convite aí para os consumidores, para as trocas de óleo que acompanha aqui, para o pessoal de Auto Center, de também engajar nisso e denunciar realmente. Olha, veio um cara me vender tal óleo aqui, manda foto, manda tudo, porque a gente vai tratar com carinho isso aí, vai para cima deles aí para botar os rigores da lei. Boa, legal demais. Muito obrigado, Thiago. Obrigado ao Rafa mais uma vez. E obrigado a você que assistiu mais um episódio aqui do MotulCast. Siga @MotulBR para saber de todas as novidades aí da linha Motul. Entra lá também em motulexpert.com.br, o blog da galera da área técnica aqui da Motul, que é legal demais, tem muita dica, muita informação. E a gente espera você semana que vem em mais um MotulCast. Põe na agenda aí, encontro marcado. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Lá nos Estados Unidos, na época que eu morava, eu comecei a andar com um Corvette, o Z06 em track day. E o primeiro track day que eu fiz, na época do calor texano, assim, de mais de 40 graus, o carro, putz, eu dava 3, 4 voltas, o carro esquentava. E aí eu lembro que eu fiz a substituição do líquido e eu usei o Motul. E, cara, fui pro outro em Road Atlanta, nossa, mas ali eu podia dar 10, 15 voltas seguidas, assim, o carro um reloginho, assim.